o juízo, oitava parte. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar de seus flagelos. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Oremos. Grande e eterno Deus, mais uma vez aqui abrirei a tua palavra e aqui vamos seguir buscando mais informações a respeito do juízo, a respeito da fase de investigação, a respeito da tua lei. Obrigada pelo teu amor e misericórdia. Seja com todos aqueles que estão acompanhando essa mensagem. Em nome de Cristo Jesus eu te peço. Amém. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Vimos aí. O anúncio da queda de Babilônia. Apocalipse aí se refere à Babilônia espiritual. Grande confusão religiosa na terra, em meio à terra. Lembra de Gênesis, capítulo 11? A Torre de Babel, onde os moradores da terra desprezaram a voz de Deus para seguir suas próprias ideias confusas. Achavam que sabiam mais que Deus. A orientação de Deus é para que se espalhassem pela terra e não deram ouvidos, decidindo a ficarem juntos. Duvidaram do que disse Deus. A confusão já estava implantada na mente daquele povo. Quando não mais se ouve a voz de Deus, vira-se confusão, bagunça. Decidiram tirar Deus do comando de suas vidas. E quando o homem faz isso, né, na Bíblia temos momentos aí que o povo aí tentou, né, tirar Deus ali do comando de suas vidas e sabemos que as consequências são trágicas. Temos exemplos da palavra de Deus. Fazer do jeito que queriam, né? Decidiram tirar Deus do comando de suas vidas, fazer do jeito que queriam. Deus então desce ali na Torre de Babel e ali confunde, muda a linguagem que era única e espalha aquele povo pela terra. Então, biblicamente, Babilônia quer dizer confusão religiosa. Vimos 2 Timóteo 3, Isaías 24, verso 5, fala da terra contaminada, né? Naquele tempo já, olha para hoje. Oséias 4, e fala aí da situação que está a terra, né? Que prevalece a furtar, matar, roubar, adulterar, perjurar. Situação terrível em meio à terra. O quadro atual do nosso mundo, essas passagens aí desses textos, né? Olha a grande confusão dentro do mundo religioso, dentro de grande parte do mundo religioso. País sem lei, não tem ordem. Todos fazem o que bem querem e não são punidos. Vira-se bagunça. E Deus é um Deus de ordem. E aí em Apocalipse capítulo 18, verso 4, ele diz: retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Então, se você está em meio a um local onde tem a lei abolida, onde não se prega ali conforme a palavra diz, o conselho de Deus é retirai-vos dela, povo meu, né? Retirai-vos dela, povo meu. E aqui então eu vou repetir, né? Deus não é um só. A Bíblia não é uma só. A lei não é uma só. Qual o motivo dessa confusão? Qual? O desprezo à lei de Deus. Desrespeito para com a lei de Deus. Grande parte tem a lei por abolida. Lei resumida, mandamento dividido pelo homem. Substituição de mandamento. Quem autorizou o mundo a fazer mudanças na lei de Deus? O mundo não surgiu no dia que nós nascemos, né? Quando nós viemos ao mundo, gerações e mais gerações já tinham passado por ele. Gerações e mais gerações já tinham passado por ele. Então, mudanças foram feitas no passado. Para você saber, você tem que acompanhar a história. Quem autorizou o homem a fazer mudança na lei de Deus? A viver sem lei? Então, Babilônia significa confusão em meio ao mundo religioso. E sabemos que Satanás está por trás de tudo isso. Lembrando que todos nós temos livre-arbítrio para nos decidir de lado ficar. Então, chegamos à 8ª parte do nosso estudo. Peço que você compartilhe com mais pessoas.
ajude a proclamar a mensagem do Evangelho de Deus. Estamos falando de julgamento, não esqueça que o desejo de Deus é salvar, né? Não esqueça de João 3,16, o tamanho do amor de Deus. E o desejo de Deus é salvar e alcançar aqueles que estão em meio aos vícios, às drogas, crimes, prostituição, álcool, que estão ali perdidos em meio ao mundo. O desejo de Deus é que eles ouçam a voz de Deus e abandonem o pecado, para que possa alcançar a salvação. A voz do Espírito Santo de Deus continua ecoando, né? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Veja aí as primeiras partes do estudo. Compartilhe na ordem para que possa se compreender bem. Ficamos de ver quem são os investigadores. Já vimos na parte do quadro que forma o Tribunal de Deus, um pouco de informação a respeito disso. Vimos que os anjos estão como testemunhas. Eles transitam pela terra o tempo todo. São várias passagens aí na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que falam a respeito dos anjos. Eles têm várias funções. Apocalipse capítulo 22, 16, Jesus diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Então os anjos trazem informações do céu para a terra, como leva informações da terra para o céu. Salmos 37, verso 4 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mateus 18, 10, Jesus fala aí dos anjos, né, que têm acesso à presença de Deus. Jesus fala dos anjos que têm acesso à presença de Deus. Então, acredite você ou não, estamos sendo vistos pelos exércitos dos céus. Investigados. Estamos sendo investigados. Estamos sendo investigados. Perdão, Salmos 34, verso 7, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Então, Salmos capítulo 34, versículo 7. Então, nós estamos sendo investigados. O tribunal do céu está aberto e casos estão sendo julgados e decididos. Há uma investigação sendo feita na terra. Vimos aí, então, que Jesus está como um intercessor, advogado. E a pergunta aqui é: a intercessão que Jesus está fazendo nesse momento é por todos os moradores da terra? Está ele intercedendo, né, advogando a causa dos malfeitores ali? O ladrão, o assassino, o pedófilo, a prostituta, o adúltero, do feiticeiro, a causa do macumbeiro? Está ele como advogado desses? Está ele advogando a causa daqueles que praticam crimes contra si mesmo e contra os outros, contra o seu próximo? Está ele como advogado daquele que tem a lei por abolida, anulada? Vamos buscar a resposta dentro da palavra de Deus. Vamos buscar a resposta dentro da palavra de Deus. Aí na Bíblia tem relatos de pessoas que viviam esse tipo de vida, né? Viviam na prostituição, né? Na vida de furto, mas ao ter encontro com Jesus, abandonaram então essa vida e Jesus passou então a advogar suas causas. E enquanto estão praticando, não tem como Jesus advogar a causa. Mas quando abandona e passa a seguir os passos de Jesus, ele se torna advogado. Vamos aqui para Gálatas capítulo 2, 17, que diz: então a pergunta aí foi: está Jesus como advogado de todos os moradores da terra, né? Advogando a causa daqueles que vivem praticando crimes? Gálatas capítulo 2, 17 diz: mas se procurando ser justificados, inocentados perante Deus, inocentados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, desobedientes à lei. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado, da desobediência? É Jesus advogado da desobediência, defensor do desobediente? É certo que não. O próprio verso finaliza já respondendo a pergunta: dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? É certo que não. Se me digo ser de Deus, ter Jesus por advogado, mas sou encontrado por ele em falta com sua lei? Se os relatos levados pelo meu anjo relator durante a investigação aqui na terra são de rebeldia à palavra de Deus, como poderá Jesus defender a minha causa? É ele defensor? Cúmplice do meu pecado? É certo que não. É certo que não. Então pense bem, né, no juízo humano. No juízo humano, tem como
se defender a causa de alguém que foi preso em flagrante, que tem antecedentes criminais, está em falta com a justiça humana? Tudo é contra ele? Tem como? O juiz humano é falho. Há quem tente, você sabe disso. Envolve dinheiro. O juiz de Deus, não. Não há falhas. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus jamais inocenta o culpado. Deus jamais inocenta o culpado. Então pense você que vive como fora da lei. Você que vive com lei abolida. Como é que Jesus, defensor do Evangelho, ministro da Justiça, vai defender diante de Deus a causa daquele que ignora as advertências do próprio Deus? Daquele que responsabiliza o advogado de Jesus de anular a lei, sem que ele tenha feito. Como é que ele vai advogar a causa desse? Então a intercessão feita por Jesus é condicional. Ele está advogando apenas a causa daqueles que consideram seus mandamentos, aqueles que consideram o seu sacrifício, que andam na lei não para ser salvos, mas porque já foram salvos. Há na terra situações vividas pelos moradores, por grande parte dos moradores da terra, que ferem, são contrários aos princípios eternos de Deus. E isso impede Jesus de defender causas. Ele não está como advogado de todos os homens. Todas as situações que vamos ver aqui, que vão ser apresentadas aqui, são voltadas para a lei, a desobediência à lei de Deus por grande parte dos moradores da terra. E vamos começar pela salvação por obras da lei. E temos que deixar claro aqui que nada do que fizemos aqui nessa terra vai nos salvar, vai nos garantir salvação, vai contar ponto na nossa salvação. Por quê? Porque já fomos salvos na cruz por Jesus. Com sua morte na cruz, Jesus trouxe de volta a imortalidade perdida no Éden. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Temos que praticar sim as obras da lei, mas não achando que podemos ser salvos por elas. A obediência é para permanecer salvo. Somos salvos unicamente por Jesus, ao aceitar o que Ele fez por nós. E esse aceitar exige o quê? A obediência aos mandamentos. João 14, verso 15, Jesus disse que se me amais, guardareis os meus mandamentos. A grande prova de amor por Jesus é a obediência. Não para ser salvo, mas para permanecer a salvo. Para preservar o preço pago por Jesus na cruz. Caso contrário, vamos estar lançando por terra o preço que Ele pagou, tirando novamente a dívida de morte. E, infelizmente, ainda há muitos que ainda acham que podem ser salvos por praticar bons atos. E isso é um grave erro, né? Mateus 22, 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em nenhum momento a Bíblia apresenta que nós somos salvos por obediência à lei. A obediência é para permanecermos a salvo. Romanos 3,20 deixa bem claro que ninguém será justificado diante de Deus por praticar as obras da lei. Temos um relato bíblico de alguém que se justifica perante Deus apresentando as obras da lei. Um pacote de obras ali a Deus. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9 diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, para si desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, iníquos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Verso 12, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Será que Deus não sabia quem era o fariseu? Claro que Deus sabia quem ele era. Deus sabia de suas obras. Esse fariseu não estava sendo nada humilde. E ainda apontou o publicano, se achando melhor que ele, se achando melhor que os outros homens. De acordo com Tiago 2, verso 8, acepção de pessoas gera condenação. Muitos são os que têm criado a sua própria cartilha em relação ao plano da salvação. E aí dizem que não precisa de igreja, nem de Bíblia para fazer a vontade de Deus, que podem chegar ao céu de qualquer jeito. E aí disse: sou bom, não faço mal a ninguém, não mato, não furto, não fumo, não bebo,
Sou bom pai, mãe, filho, filha, esposo, né? Esposa, bom patrão, bom funcionário, vizinho e por aí vai. Mas a palavra deixa claro que bom só existe um. Foi o que Deus disse ali, Jesus disse ao jovem rico. Tiago capítulo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes, que é Deus. Que é Deus. Não somos salvos pelo batismo, não somos salvos por devolver dízimo, por ir à igreja, fazer trabalhos missionários, não somos salvos por guardar sábado. Tudo isso faz parte do plano da salvação. Está incluído no pacote do plano da salvação. É obrigação nossa fazer. É obrigação nossa fazer. Ai de nós se não fizermos. Jamais veremos a Deus. Isaías 8, verso 20. Jamais estaremos com Ele na eternidade. Porque no reino de Deus não há lugar para desobediente, rebelde. Lembra dos anjos expulsos? Por querer viver em desobediência? Voltando a Lucas 18, então os dois homens estavam na igreja em busca de Deus. E você viu o desrespeito do fariseu pelo publicano. Você viu? Fazendo acepção de pessoa. Ato condenado por Deus. O fariseu falou do dízimo, que não era como os outros homens, advogando sua própria causa perante Deus, dizendo para Deus que não tinha pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. O fariseu se enganando e tentando enganar a Deus. Cego. Dízimo não compra salvação, não garante lugar na eternidade. Dízimo faz parte do plano da salvação. É a obrigação nossa devolver a Deus, porque a Ele pertence. Aquele que sabe disso e ignora, não devolve, está pecando. Está perante o tribunal do céu como ladrão. E não sou eu que digo isso, mas a própria palavra diz, a própria Bíblia diz isso. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 8 aí. Lucas 18, 13, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então esse usou de humildade, não foi apresentar as obras para Deus. O fariseu colocou diante de Deus ali um pacote de obras. O publicano sabia que dependia de Deus, sabia da sua natureza que tinha uma natureza pecaminosa e precisava da misericórdia de Deus. Então, o verso 14 diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, há dois exemplos aí, né, de justificação e de condenação, né? Os atos aí do fariseu não estava nada ali bom diante de Deus, né? Ele praticamente estava perante o tribunal de Deus como transgressor. Então, vamos para Gálatas capítulo 2:16. Gálatas capítulo 2:16. E aqui se joga por terra a ideia de salvação por obras humanas. A nossa salvação foi sim alcançada através de obras e fé, mas as obras de quem? De Cristo Jesus. Então vamos deixar para a próxima parte, né, que não tem mais como colocar aqui. E vamos então seguir com o estudo. Procura a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa. Assiste TV Novo Tempo, aí o canal da Esperança. Na Sky, na NET, Oi, claro, é só você procurar o canal aí. E não esqueça aí que o juiz já começou. Estamos falando a respeito da fase de investigação. E abrimos espaço para falar da lei, né, que está sendo usada aí como norma na primeira fase do juízo. E Jesus não está como advogado de todos os homens. Então, se você está sem o advogado de Jesus, corra e procure saber aí o que fazer para que ele passe a advogar a sua causa. Aguarde a próxima parte do nosso estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.